Beleza, valeu. Oi. Bom, candidato Reginaldo Lopes, primeiramente, muitíssimo obrigado por participar aqui da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu que agradeço a grande oportunidade. Bom, eu, Thiago Riz, acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scapellini e Luciano Caffa, vamos começar agora a rodada de temática, né, de perguntas temáticas. Eu vou começar já na mobilidade urbana. Bom, o PT esteve à frente aí do governo federal mais de 13 anos, sim, com Lula e com Dilma, e mesmo assim, e nesse meio tempo teve um pouco o Fernando Pimentel, teve também o Lacerda, né, com presença do PT na gestão, e a expansão do metrô, a tão sonhada expansão do metrô, não saiu. Sempre foi uma novela e não saiu. Esse tipo de obra precisa, obviamente, de um apoio do governo federal. Agora, o senhor, caso seja eleito, vai ter que lidar com o Michel Temer, o governo Michel Temer, que o partido do senhor, o próprio senhor, fala que é ilegítimo. Como se, nesses 13 anos, nessa década, não conseguiu, como conseguir trazer esse tipo de investimento, né, de verba para Belo Horizonte? Olha, primeiro, tudo que foi feito em Belo Horizonte de mobilidade foi o meu governo que liberou. Foi R$1 bilhão para fazer o MOVE, as estações, viadutos, várias obras importantes. A Via 710, o viaduto da Lagoinha, então, os corredores, faixa exclusiva, foi nós que liberamos, R$1 bilhão. Diga de passagem, eu não sei onde que o Márcio Lacerda, esse consórcio do PSDB e do Márcio, colocou o dinheiro de Belo Horizonte, porque o que ele fez em PPP, em parceria pública e privada, endividou o município. Na verdade, quebraram o município de Belo Horizonte. A relação do metrô, nós liberamos R$3,6 bilhões. Problema é que não teve competência. Só tiveram competência para furar um buraquinho no centro da cidade. Em 2012, enganou o povo e não entregou os projetos executivos. Tem que perguntar por que as outras capitais fizeram os projetos e as capitais, o metrô está em obra, e aqui não. Então, esta é a pergunta. Alguém deve ser responsabilidade. Eu não vou terceirizar minha responsabilidade para outros. De fato, não conseguiram executar os projetos executivos e nem licitar a obra. Obra do governo federal, você tem que aprovar os projetos executivos, licitar e enviar medições. Aí o governo manda o recurso. Portanto, na minha opinião, eles não tiveram competência ou não tiveram compromisso, porque estão com o rabo preso com as empresas de ônibus de transporte coletivo. Então, na minha avaliação, para o futuro, nós temos 3,6 bilhões que já foram liberados, mas não são suficientes. Para a gente fazer as 3 linhas, modernização da linha 1, Calafate Barreiro da linha 2 e a linha 3, Lagoinha-Savassi, são necessários 7 bilhões. Alguém se prometer que vai fazer por PPP, mentira. O Estado não aguenta pagar 3,6 bilhões em PPP. Isso custaria 260 milhões de reais ano. Nem o Estado e menos ainda o município. Portanto, ou nós vamos arrumar mais recursos para fazer, ou nós vamos ter que convidar a sociedade a decidir quais são as linhas prioritárias. Eu acredito que é modernizar a linha 1 e resolver o problema da linha 2, que é Calafate a Barreiro. Isso é possível, nós já temos o recurso e nós temos que cobrar. A minha posição em relação ao Michel Temer é uma posição que existe Estado. Como na ditadura existia Estado. Na ditadura era Estado de exceção. Hoje, na democracia, é Estado de um governo ilegítimo. Para eu reconhecer que ele é legítimo, é muito simples. Chama eleição, se ele ganhar as eleições com o que ele está fazendo, ele passa a ser um governo legítimo. Até ele ser submetido às urnas, ele é um governo ilegítimo. Mas isso não quer dizer que eu, na condição de prefeito, eu não vou relacionar com o ente federado. Quem me conhece sabe que eu sou e capaz de fazer conciliação e ter diálogo. Então, eu vou estabelecer diálogo e vou, sobre o que eu represento, a liderança do prefeito de Belo Horizonte, eu vou usar a favor dos interesses de Belo Horizonte. Portanto, nós vamos completar os projetos executivos e nós vamos licitar a obra. Mas é evidente que em mobilidade você pode fazer também outras opções. Faixa exclusiva, é mais barato que MOVE, é só tecnologia, radares. Porque o que o trabalhador precisa? O estudante, as pessoas que usam o transporte coletivo? Velocidade. É possível ampliar a velocidade com algumas intervenções. Eu quero integrar todos os meios de transporte coletivo. Bicicleta não é para passeio, também é um meio de transporte, não é só para passeio. Então nós temos que integrar a questão tarifária, nós temos que integrar os ônibus suplementares ao MOVE, nós precisamos integrar o transporte nos 34 municípios, nós precisamos criar o bilhete único, porque os trabalhadores que moram em outra cidade, que constroem o dia a dia de Belo Horizonte, às vezes paga 3, 4 ônibus, os estudantes, a juventude no final de semana. Então nós vamos pensar a mobilidade com um olhar de olhar metropolitano. Candidato, a respeito de educação,
O seu plano de governo prevê o atendimento integral aí às crianças. Sim. Hoje nas UMEIs, a principal reclamação das mães é isso, né? Que elas não podem deixar as crianças enquanto estão no trabalho durante o tempo inteiro nas UMEIs. Como o senhor pretende, de fato, executar esse plano de oferecer as UMEIs de forma integral? Então, tem muitos candidatos fazendo jogo duplo. Falam que vai ampliar a educação, a saúde, a assistência social, defendem a PEC 241. A PEC 241 congela o Estado brasileiro para os próximos 20 anos e retira dinheiro da saúde, educação e da assistência social para pagar juros. Então, os adversários, meus concorrentes, deveriam dizer quem que eles estão enganando. Se é o povo de Belo Horizonte ou seu chefe Michel Temer ou seus partidos políticos, que estão fechando questão em Brasília. Então, vai romper com seus partidos ou vai cumprir a decisão dos seus partidos. Portanto, é impossível ampliar investimento na área social e na área de educação e saúde se fato a gente não derrotar esse corte de verbas carimbadas na área de educação. Só 2 vezes na história do Brasil houve um rompimento com o mínimo, com obrigações constitucionais na área de educação. Em 1937, com a ditadura do Vargas, e na ditadura militar em 60 e pouco. Porque a partir de 34, com a medida, com a ação política da Escola Nova, da Cecília Meirelles e do Anísio Teixeira, nós passamos a tratar a educação e algumas outras áreas com verba carimbada. O que eu estou assumindo é o seguinte: olha, não dá mais para o PPP, parceria público-privada, para fazer serviços que são obrigação do Estado, é fazer 10 vezes mais caro. Porque é diferente você fazer uma PPP para fazer um aeroporto. Aí o empresário ganha, vai cobrar uma tarifa, ele tem a taxa de retorno e ele vai manter e vai ter o seu investimento de volta. É diferente fazer uma rodovia, porque ele vai cobrar um pedágio. PPP, você não pode cobrar dos pais dos alunos. Você pode cobrar do SUS. São direitos, obrigações, direito cidadão, obrigação do Estado. Portanto, foi um erro, um crime ter feito PPP para fazer creche em município de Belo Horizonte. Sabe por quê? Custa R$1 bilhão. Custaram 46 creches no prazo de 20 anos. Agora, na saúde, para reformar 140 e poucos postos e mais 40 novos centros, vai custar 2 bilhões numa SPE. Todas essas ações, tanto a União, nesse momento está fazendo 10 mil creches, fundo perdido de 1.800.000, e também a saúde, o Mais Médico, estão reformando, ampliando, construindo 26 mil postos de saúde a 0,800. Eu já fiz mais de 500. Como deputado federal em 300 municípios, só olhar no meu Face. O cidadão pode olhar no meu Face, no meu site. Então, o que eu quero dizer? Eu vou romper com essa política e vou fazer o que eu estou chamando de parceria público-comunitária. Eu vou fazer parceria com a comunidade. Por que eu vou fazer parceria com a comunidade? Porque é a única forma de eu universalizar a escola infantil. De 0 a 3, que hoje atende muito pouco, e universalizar de 4 a 5. Para tempo integral, porque hoje atende 4 horas. Como é que eu vou universalizar de 4 a 5? Vou explicar. Vou fazer mais 30 unidades 30 unidades próprias, que é os UMEIs. Mas construir com o quê? Com parceria federativa, com a União, com o Estado ou com o meu município, com o recurso do município. 30% é suficiente. Nós temos 12 bilhões de arrecadação. Com isso, arrumo mais 11 mil vagas e consigo fazer 4 a 5 em tempo integral. E de 0 a 3, que não atende quase nada hoje. Eu vou pegar 194 creches comunitárias, conveniadas, que já existe, atende 26 mil crianças, atende 2 vezes mais o tempo que o município na rede própria, porque é 10 horas, o município atende 4. O per capita é um terço da manutenção da rede própria, que vem do Fundeb. Inclusive, a semana passada eu fui a Brasília, votei a medida provisória 728, que garante que o Fundeb possa continuar mandando dinheiro para essas creches conveniadas, e vou pegar com 20% que gastou com a PPP, com o Odebrecht, 20%, 200 milhões, eu vou conseguir não fazer 46. Eu vou reformar 194 numa parceria pública comunitária, vou requalificar para os meninos que já estudam lá, que são 26 crianças, Belo Horizontina, filho do nosso povo, vou fazer adequação de acessibilidade, de elétrica, hidráulica, sanitária, e vou dobrar o tamanho delas, e vou colocar mais 26 mil crianças. Vou chegar a 50 mil crianças. E vou universalizar. É a única forma. Ou rompemos com a PPPs, ou então nós estamos falando mentira para o eleitor de Belo Horizonte. Candidato. Não, só pedir para o senhor ser um pouco mais sucinto, para a gente poder pegar mais Vamos lá, vamos falar de segurança pública. É porque é complexo. Segurança pública. O senhor vem falando em humanizar a guarda municipal. E isso implica em torná-la menos patrimonialista e mais, digamos assim, civilista, cuidadora Sim, do povo. das pessoas.
Só que como colocar em prática essa medida, considerando que temos aí um crescimento de depredação dos patrimônios por pichação, depredação de estações do MOVE, etc. E se podemos afirmar que o senhor é contra o armamento da Guarda Municipal? Olha, o problema não é se a Guarda é armada ou não. O problema é como utiliza a arma. Eu sou autor do projeto de lei. Na verdade, em segurança pública, eu sou autor de 8 emendas na Constituição. Para mim, o sistema de segurança pública está falido. Se a gente não quiser fazer demagogia, nós vamos ter que discutir na complexidade que o tema exige. Então, eu sou autor da lei que regulamenta o uso progressivo da força. Nós precisamos regular tudo, como é que lida com os movimentos sociais, como é que lida com os mais pobres, como é que usa as armas letais, não letais. Esta é a questão, baseado nos direitos humanos da Nação Unida. Então, é complexo isso. Para mim, nós precisamos vencer 3 gargalos na segurança pública. Quais são os 3 gargalos que causam violência e muitos homicídios no Brasil e em Belo Horizonte? Os 3 gargalos é o primeiro, a impunidade. O Brasil é um país da justiça patrimonialista. Não resolve problema com crime contra a vida. Só 3% de crime contra a vida é elucidado. A justiça só julga crime patrimonial. Então, o problema da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. Se o país for do tamanho da impunidade, o país vai continuar violento, porque não consegue resolver. Então, é olho por olho, dente por dente. O segundo é a cultura da violência. O Brasil não tem uma cultura de paz. O Brasil não consegue conciliar, você não tem política de que amplia convívios comunitários, convívios familiares, você não tem um conjunto de políticas. E o Brasil passou a ser um país que resolve tudo no conflito. Por quê? Como a justiça não funciona, a cultura da violência predomina sobre a cultura da paz. Então, é evidente que nós temos que implementar um conjunto de políticas. A última presença em alguns territórios deveria ser a polícia, mas é a única presença. A primeira presença deveria ser o Estado. Então é evidente que segurança pública, mais do mesmo, não resolve pouca coisa. Qualquer país decente que resolveu o problema da violência, resolveu com algo novo. É lógico que tem que ter polícia ostensiva, preventiva, comunitária, mas também tem que chegar o Estado. Tem que chegar a iluminação, ciclovias, calçada, escola a tempo integral, centro de saúde, não deixar ter rua sem saída, essas urbanizações mínimas, saneamento. Então, e o último é a tolerância institucional. Nós temos que romper a tolerância. A sociedade está silenciada num tema muito caro para a nossa sociedade, que é a violência contra as pessoas, em especial jovens, negros e pobres. Porque a segurança pública é uma preocupação de todos, mas a violência não atinge todos da mesma forma. Quem que ela atinge? As mulheres, a comunidade LGBT, os negros e jovens de periferia. Então, é evidente que nós temos que resolver. Eu, enquanto prefeito, eu quero criar o Gabinete de Gestão Integrada. Então, sobre o meu comando, a minha guarda, ela será uma guarda especializada, a guarda municipal, e será uma guarda comunitária de aproximação. Ela não será uma guarda de confronto. Confronto é o exército, que cuida do inimigo eterno. Não, uma parte será um armado, mas para outra parte que eu vou especializar, ela não precisa. Por exemplo, ela precisa, se ela vai cuidar do turista, da informação para os parques, jardins, ela precisa ser armada? Se ela vai cuidar no centro de saúde, da informação das pessoas que utilizam, ela precisa ser armada? Se ela vai estar na frente das UMEIs, das escolas municipais, ela precisa ser armada? Não. Então, aí depende da função que ela vai exercer. Candidato, boa tarde, com licença. Candidato, a saúde vem sofrendo cada vez mais com subfinanciamento. Porém, em BH temos grandes hospitais com estruturas importantíssimas para a população sofrendo com isso. É o caso do Hospital do Barreiro e do Risoleta Neves. No Risoleto, por exemplo, o município chegou a cortar o repasse nesse ano e explicou para a imprensa que assumiu a despesa somente por um tempo, porque a União não vinha corrigindo os valores conforme a inflação. É uma demanda que não pode esperar. De forma objetiva, como o senhor agiria se fosse eleito para tomar medidas imediatas diante desse problema? Eu vou ter que colocar parte do IPTU na saúde, na assistência, porque eu entendo que 90% dos problemas da saúde deveria resolver lá no centro de saúde. A melhor saúde é na atenção primária. Qualquer país avançado resolve na atenção primária. É lógico que o Brasil cuida mais da doença e menos da promoção. O conceito correto é cuidar da promoção.
cuidar da promoção, necessariamente tem que cuidar da política de álcool e droga, da violência no trânsito, da segurança alimentar nutricional, da política educacional. A política tem que ser transversal. Esse é o conceito correto para o futuro. Mas tem uma realidade, no presente, a doença e a assistência. Filhas represadas de cirurgias eletivas que o cidadão demora 2 anos e tem a demanda para o exame especializado. O que eu quero fazer? Vou colocar parte do IPTU no primeiro ano, mas eu também acho que nós precisamos ampliar a parceria comunitária e não cair na ilusão de fazer mais PPP, mais parceria pública e privada, como fez o Hospital do Barreiro. E aí, fazendo a parceria comunitária, eu posso ter para cada equipe da saúde da família uma referência de um CEM, um Centro de Especialidade Médica, e um hospital que seja, pode ser filantrópico, 100% SUS. Esta referência vai dar resolutividade à saúde básica. Como? O agente da saúde da família, quando for na sua casa, eu quero que em 24 horas ele devolva para você o dia e a hora que você vai fazer o exame. Para isso, ele tem que saber aonde ele vai encaminhar. Naquela regional X, na regional Venda Nova. Qual que é o CEM e qual que é o hospital de referência que ele vai resolver, que ele vai fazer o exame e a cirurgia. Eu chamo isso de caminho terapêutico. Eu preciso criar uma rede de saúde onde do centro de saúde, da UPA e dos hospitais da média e alta complexidade, a equipe saiba encaminhar e conheça a agenda. Então, eu tenho que descentralizar a agenda para as regionais para que esse caminho terapêutico seja executado. Então, eu acho que isso é possível. Aí nós vamos melhorar a eficiência da saúde em Belo Horizonte. Candidato, já estamos na fase final dessa primeira etapa. É bem rápido aqui. Vou fazer uma pergunta. O senhor, por gentileza, responde bem objetivamente para a gente poder, pelo menos, pegar um pouquinho sobre cultura. A nossa dúvida é sobre mobilidade urbana de novo. Sobre a questão do Uber e táxi. O senhor tem um plano para a carreira de taxista, mas o que a gente quer saber é em relação ao Uber. Eu vou regular o Uber. Então tá ótimo, já vamos para a próxima pergunta. Quer explicar como seria essa regulamentação de forma sucinta para a gente? Eu acho que nós temos que definir qual é o número de trabalhadores do Uber a cidade precisa. Por quê? Nenhuma atividade econômica pode ser inviável para o trabalhador, porque senão é prejudicial ao trabalhador. E o Uber tem que pagar os impostos dela também. Então nós vamos regular o número de acordo com o habitante, nós vamos perguntar à sociedade. E para o taxista eu já coloquei, né? Nós queremos fazer uma experiência inédita, que é contratar os taxistas para substituir a frota própria de carro na prefeitura, gerar mais oportunidade de emprego e renda. Ótimo. Candidato, agora vamos passar para as perguntas de candidatura, eleitores do BHZ também. Nós abrimos, a possibilidade dos eleitores fazerem perguntas aos candidatos e recebemos aqui de vários eleitores, na verdade vou nomear 3, Vanusa Fernandes, Jonathan Garcia e Cássio Costa. Todos questionando por que o candidato Reginaldo Lopes não usa o vermelho, nem a estrela do PT em sua campanha. Existe uma tentativa de desvincular sua imagem do partido? Eu tenho o maior orgulho do PT. Eu tenho dito que eu tenho medo de quem não tem partido, de quem não tem bandeira e de quem não tem cor. Eu uso todas as cores porque eu acho que eu estou no século XXI, eu uso a cor da diversidade. Mas para resolver esse problema eu já mandei, no meio das cores da diversidade, nascer uma bela estrela. Então não tem problema, eu fui presidente do partido por 8 anos, tenho o maior orgulho do partido. Só para seguir nesse assunto, a nova fase da Operação Acrônimo teve como alvo o secretário da Casa Civil, Marco Antônio. Pimentel já virou, inclusive, alvo de uma denúncia da Procuradoria. Isso atrapalha desvincular essa imagem que vem, o recente histórico, o envolvimento no Mensalão, o envolvimento no Petrolão, do partido do senhor? Como que o senhor lida com isso? Como desvincular e, mais do que isso, convencer o eleitor que o senhor está, de fato, querendo apresentar e apresentando uma política diferente? Eu sou o deputado mais votado de Minas. Nasci na roça, sou filho de trabalhadores rurais, fui padeiro 10 anos, me formei em economia, fiz pós e me tornei o deputado mais votado. Eu tenho 14 anos de vida pública, não tenho um envolvimento em escândalo, nenhum. Não estou em nenhuma lista, nenhum ato ilícito, não me enriqueci. O que eu fiz foi trabalhar todos os dias para servir à sociedade. E sou um deputado de grandes temas, tem mais de 10 temas que eu mudei o Brasil.
Inclusive, nós estamos debatendo a reforma do ensino médio, o meu projeto é muito melhor do que o governo mandou. Né? Eu estudei 3 anos o projeto, fiz a lei sobre drogas, nova lei, fiz a nova arquitetura da segurança pública, ajudei a fazer o FIES, o primeiro emprego, o ProJovem, estatuto. Então, eu sou um deputado de temas do país, que mexeu na vida do Brasil, fiz a lei sobre combate à corrupção. A maior lei de acesso à informação pública é minha lei, né, que foi sancionada. Portanto, a sociedade me conhece, porque, na verdade, se for olhar os partidos políticos e os erros, né, por exemplo, ninguém pode votar no João Leite. O Aécio Neves está delatado 10 vezes, né? Se essa justiça não fosse seletiva, ele já merecia boas investigações. Não estou acusando ninguém, todo mundo tem a presunção da inocência, mas eu estou dizendo que... E esse modelo político que levou a tantos escândalos, todos os partidos políticos participaram. Então eu não aceito a generalização. O eleitor tem que olhar a história de vida. Porque, vamos ser sinceros, proposta... Todo mundo tem um monte de proposta. Agora tem que saber a história, quais foram as opções, que lado as pessoas estão. Eu tenho um lado. Né? Eu tenho um lado pela esquerda, eu tenho um lado de olhar para os mais pobres. Eu acho que o orçamento público deve ter inversão de prioridade, deve olhar para aquelas áreas mais estratégicas. Eu acho que o Estado tem papel de induzir crescimento, o Estado tem papel de gerar uma inclusão socioprodutiva, por isso que eu estou dizendo que eu rompo com a PPPs para fazer parcerias comunitárias. Por exemplo, na coleta seletiva, tem 20 mil pessoas que vivem em associação e cooperativa de catadores de papel. Por que deu de contratar essas empresas para fazer coleta seletiva, que só 3% do município tem? Eu não posso contratar essas cooperativas e associações, que a lei nacional permite, eu não vou pagar os 40%, essas empresas não pagarão 40% de imposto, não vão ficar com 20% de lucro, eu vou fazer com 1/3 e eu posso proteger o meio ambiente e não enterrar o lixo, porque o lixo tem valor agregado. E posso gerar emprego que esses trabalhadores jamais seriam incluídos em outro modelo de empregos em Belo Horizonte. Então eu poderia gerar empregos. Só para encerrar esse assunto, de forma sucinta, igual o Uber. Essa investigação do Pimentel, que em determinado momento corria até o risco de ser afastado, te atrapalha? Não sei, eu acredito que o eleitor sabe diferenciar, até porque também o governador Pimentel não foi autorizado ainda nem a investigação em relação a ele. Candidato, o senhor é um candidato que de fato defende a diversidade de gênero, fez questão de escolher uma vice-mulher, insistiu que a Jo desistisse da candidatura dela para compor a sua chapa. Só que dentro dos 39 candidatos a vereador pelo PT em BH, somente 9 são mulheres, ficando na pinta ali naquela cota de gênero. Como que o senhor avalia isso, sendo que o senhor já foi presidente do diretório estadual do PT? Como que o senhor vê isso? Eu não fui presidente do PT municipal, né? Eu fui estadual. Essa é uma tarefa municipal. Eu presidi o PT no estado. E tenho muito orgulho de ter eleito, tinha 180 vereadores, deixou o PT com 900 vereadores, tinha 30 prefeitos, deixou o PT com 117 prefeitos. Praticamente demos a vitória ao governador Fernando Pimentel no primeiro turno. Mas eu tenho uma resposta para isso. Se eu for eleito prefeito, eu vou colocar 50% de homens, 50% de mulheres em todos os espaços de poder, em todos. Seja de nomeação ampla, fora da carreira ou de dentro da carreira. Por quê? Porque é a maneira de enfrentar o preconceito, a violência contra as mulheres, mas mais do que isso, empoderamento. A partir daí eu acho que eu crio uma nova cultura, né? O mundo é muito machista, os espaços são muito machistas, portanto a forma que eu tenho para responder e fazer um governo do século XXI, onde eu colocarei as mulheres e os homens em pé de igualdade, é fazer um governo de paridade de gênero com 50% e 50%. E mais, eu vou fazer recorte racial, quero colocar os negros, e recorte geracional, quero colocar idosos e jovens. No nosso governo, a sociedade se sentir toda representada. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não estou atrelado a alianças com a Câmara Municipal e nem com partidos políticos. Porque eu quero escolher os melhores e mais preparados. Aí eu posso fazer isso, porque numa sociedade de 2,4 milhões de pessoas, como Belo Horizonte tem muitos negros e muitas mulheres, muitos idosos e muitos jovens preparados para assumir o governo conosco. Você falou em colocar idosos, né? Sim. Geracional, né? Idoso e jovem. O senhor considera esse número baixo de vereadoras mulheres pelo PT esse ano? Acredita que pode se avançar? Pode, acho que deve se avançar. Eu sou a favor e sou autor de uma PEC que propõe não candidaturas, porque hoje a lei propõe 30% de candidatura e não de vagas. Eu sou autor de uma lei que propõe 50% de vagas para as mulheres, das cadeiras, não vagas, 50% das cadeiras para as mulheres e 50% de homens. Tem parlamento que é assim. Eu já visitei parlamentos que a metade é homem e metade é mulher. Só assim nós vamos fazer uma política de igualdade de gênero. Por quê? Pela dupla função das mulheres, ainda uma sociedade
machista, só a candidatura não garante a eleição das companheiras. Portanto, eu quero, de fato, mudar a Constituição. Sou autor de uma PEC nessa direção. Candidato, o senhor afirma que irá romper com a velha política de conluios, barganhas e ataques. No entanto, o senhor passou a realizar ataques diretos contra o primeiro e segundo colocados, inclusive na ordem pessoal, denunciando a compra do apartamento em Orlando do João Leite e a dívida com o IPTU do Alexandre Calil. Isso não seria exatamente essa velha política? Não estou denunciando nada, isso é fato. Se eu estivesse fazendo uma denúncia, tudo bem. Está lá no imposto de renda. O João Leite diz que tem 6 prédios que custam 1,5 milhão. Eu compraria eles por 1,5 milhão. Eu não tenho dinheiro, mas é um bom negócio, né? E o Calil deve, de fato, o IPTU. Então, não estou denunciando nada. São verdades, né? Então, nós estamos dizendo que isso tudo é incoerente com a vida política. É isso. Nós não estamos fazendo nenhuma denúncia. Isso é verdadeiro. Nós estamos falando que é uma incoerência para exercer a vida pública. Bom, mais uma de uma leitora, Marina Stark. Ela diz que o país está passando por uma crise, que demorando a passar, com reflexo no índice de desemprego, aumentou, e na alta de preço, né, dos produtos de forma geral. E aí queria trazer para o âmbito municipal, obviamente, caso o senhor seja eleito, o que pode fazer para driblar essa crise? Então, olha, eu tenho dito o seguinte, esta eleição tem muitos candidatos, mas eu acho que só tem 2 lados. Né? Se você espremer muito, os candidatos pensam muito parecidos, né? Então, tem um lado. Eu acho que na elaboração e na concepção das políticas públicas, você pode fazer uma política muito mais inovadora, criativa, e esta mesma política, além de garantir benefício ao cidadão, ela pode promover uma inclusão socioprodutiva. Eu dei o exemplo em relação à coleta seletiva, que eu posso garantir emprego para parte da sociedade que vive dos materiais recicláveis. E também posso dar outros exemplos, por exemplo, na alimentação escolar, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no abastecer, no comboio do produtor ao trabalhador, no cestão que existia. Toda essa política de segurança alimentar e nutricional foram destruídas por esses últimos governos, com o olhar muito das elites, porque olha para você ver, você pode usar a política, a obrigatoriedade de comprar do produtor e fazer ali uma parceria comunitária, aonde você financia o produtor e garanta a comercialização. Você compra produto saudável, diversifica a alimentação. Quem já almoçou no restaurante popular no passado e almoça hoje, primeiro que era R$1, passou para 3. Segundo, o cardápio é burocrático mesmo, cardápio todo dia. E piorou a alimentação das nossas crianças e acabou com as políticas do sistema de abastecer, que você garantia 20 itens de hortifruti granjeiro para o povo mais simples. Então, assim, e eu posso fazer disso uma atividade econômica. Eu posso fazer, nas parcerias com as creches, outra atividade econômica. Então, assim, é possível você, né? E também posso fazer das novas economias. Eu quero criar um fundo municipal para financiar, por exemplo, a economia de base tecnológica. O startup, a juventude, o talento da arte, da música, da inovação tecnológica. Por isso que eu quero criar em cada regional um espaço de um ambiente onde o jovem ele se encontra ali e você tem doutores, professores, estudantes que organizam o sonho dele e o talento. Nós precisamos disputar o nosso jovem contra a vulnerabilidade que eles ficam, contra o tráfico, para ser bem sincero. Então nós precisamos criar esses espaços. Então eu acredito que o Estado tem um papel muito estratégico. A maioria dos políticos, eles são meio burocratas. Eles acham que a política é aquele trem frio mesmo, faz aquele arroz com feijão, tecnicamente, não tem brilho, não tem vontade. Eu sou uma pessoa que acho que a partir da política a gente transforma. E sou um político vocacionado, eu não sou político profissional, eu faço por vocação. Eu poderia fazer muita coisa da vida privada, mas me dediquei a servir as pessoas. Que parece que agora é crime, né? Que agora não pode ser político, né? Então, lamentável. Candidato, 30 segundinhos, tá acabando já. Só que eu acho importante para o leitor do BHZ saber da sua resposta. O senhor foi o deputado mais votado em 2014, mas a enorme maioria, quase a totalidade dos seus votos, não veio de Belo Horizonte. O senhor tem um berço político em outra região sem ser de Belo Horizonte. Pimenta da Veiga, um dos grandes argumentos do Pimentel foi justamente isso, que ele morava em Brasília, não era de Minas e tal. Não era de Minas, sim, estava morando em Minas. Como que o senhor avalia o seu berço político, a sua atuação? Eu moro aqui há 20 anos. Os temas que eu defendi em Brasília melhoraram muito a vida do Belo Horizontino. Por exemplo, o FIES.
Nós temos 2,3 milhões de brasileiros no FES. E a maioria é daqui de Belo Horizonte, assim, uma boa parte. Né? Eu ajudei a pensar o ProUni, o Primeiro Emprego. Então, na verdade, os meus temas são nacionais e estaduais. A minha votação, ela também é significante na Grande BH. Eu fui um deputado com 310 mil votos. Eu fui votado em 805 municípios, né, em todas as regiões. Se você falar assim, qual é a sua região que você foi mais votado, é difícil você encontrar, porque eu tive uma boa votação expressiva em quase todas as regiões. Por quê? Por um trabalho de conceito de políticas públicas republicanas, universais, mas também por ser um deputado que tem compromisso. Quando assume compromisso com uma aldeia, com uma cidade, com um setor, eu entrego, eu sei fazer. Né? Então, por isso que eu acho que o Belo Horizonte vai ter um excelente político, porque ele vai ter, em um voto, ele vai ter os dois perfis. Porque nos últimos tempos, não, ou era só político, ou era só político do ponto de vista de sensibilidade, tem lado, gosta das pessoas, gosta de conversar, converge, é conciliador, e do outro lado tem capacidade técnica, porque beleza, Belo Horizonte tem uma grande oportunidade, num voto, levar dois perfis para a urna. Bom, vamos lá? Podemos começar? Então vamos começar rapidinho.